Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Muitos de vocês têm me enviado vários vídeos de vários canais, tratando dessa disputa entre a Rússia e a Ucrânia que já se estendeu à OTAN. A maioria desses vídeos, da maioria dos canais que vocês têm me enviado, trazem a análise da situação mais como uma torcida. Quer dizer, a análise é enviesada, ela é uma análise parcial mostrando que o lado X ou o lado Y, dependendo para quem aquela pessoa que está fazendo a análise torça, ela diz que aquele lado vai vencer por isso, por aquilo, por aquele outro. Nós aqui não temos torcida por um lado ou por outro, porque o nosso objetivo não é esse. Primeiramente, que o nosso objetivo era que nem houvesse essa disputa, que nem houvesse essa batalha aí, porque ao final de contas o custo disso em vidas humanas é altíssimo, né? Mas aquilo que a gente traz aqui é uma análise o mais imparcial possível para que você entenda o cenário que está surgindo lá adiante, independentemente de qual lado vai vencer ou perder, porque a minha ideia é trazer para você, que é um cidadão comum, como eu sou também, a ideia de como as coisas estão e como elas possivelmente acabarão se desenvolvendo, né, no decorrer aí dos próximos meses ou anos. Então, por isso é que eu, ora, busco fontes de um lado dessa disputa, ora, busco fontes de outro lado da disputa. E agora eu trouxe aqui uma fonte que vem desse analista, desse filósofo russo, que a maioria das vezes tem antecipado a situação. E ele coloca, segundo a visão dele, as coisas como elas podem se desenvolver de acordo com a visão russa. E a impressão que eu tenho é de que a Rússia está lutando de uma forma acuada. Quer dizer, embora ela tenha ido para a ofensiva na Ucrânia, ela se sente acuada pela OTAN. É isso que ela tem dito em seus discursos, que ela está cercada. E ela, atuando de maneira acuada, ela já tem dito várias vezes, olha, através do seu porta-voz principal, o seu representante político maior, Vladimir Putin, que não está descartado o uso de artefatos nuke, ou seja, a solução final. Eu não sei se vocês alguma vez já tiveram gatos, né? Quem já teve um gato e que por acaso acabou colocando esse gato encantonado no canto de um quarto em algum lugar, você vê como aquele pequeno animal de repente se transforma em uma fera. Você vê que quando a pessoa não tem mais alternativa, quando ela está de costas para a parede, ela não tem mais como recuar, então só resta para ela avançar, só resta o ataque e ir para o tudo ou nada. Aqui ele pinta 3 cenários que nós vamos analisar, os 3 cenários que ele imagina que podem se desenhar daqui por diante. O primeiro desses cenários, segundo a visão dele, evidentemente, como um russo, é catastrófico. Então seria de ocupação, de desimperialização e o fim da Rússia. É a visão dele, como algo que seria uma catástrofe. Algo que, segundo a visão da Ucrânia, não, seria então muito benéfico. Mas segundo a visão dele, então ele começa uma suposição. Vamos supor que essa ofensiva, esse contra-ataque da Ucrânia, e que ele chama, que de fato é da OTAN, venha em Kharkiv, Donbas, e que isso não seria um erro acidental no âmbito da operação, ou seja, que isso acabe se consolidando como algo definitivo e que avance em direção à derrota da Rússia. Então os observadores pessimistas e críticos, diz ele aqui, descrevem tudo isso de 1001 maneiras de como isso poderia se desenrolar. Esse cenário, ele diz, é descrito em detalhes na propaganda oficial ucraniana, que já planeja a transferência das hostilidades para a Crimeia, Belgorod, Kursk, Rostov, Vorosnev e, no limite, até planejando ir até Moscou, que seria, segundo ele, um sonho idílico dos russófobos ocidentais e dos liberais da própria Rússia. Quem é que eles chamam de liberais russos? Os cabeças seriam os como é que chama, os magnatas, dentro da Rússia, seriam então
os grandes bilionários russos, segundo a visão deles, né? Não todos, claro. Ele diz que essencialmente isso seria um cenário que anunciaria o fim da Rússia, que ele chama aqui de finis Russiae. Isso não significaria apenas o fim do regime em vigor, porque ele quer deixar claro que não seria apenas Putin, o círculo que o cerca, que cairia, mas eu acho que aqui exagera um pouco, né? Ele chama isso de fim de tudo e de todos. Ele exagera numa certa medida porque não é exatamente o fim, mas é um fim mais ou menos como os outros países que caíram durante a Segunda G, que tiveram então a sua cultura toda obliterada e obviamente que muitos dos seus cabeças eliminados da face da Terra. E ele diz, o importante é que o final não seria doce e compensado como foi em 91. Ele está se referindo aqui à perestroika, o glasnost, a queda do muro de Berlim, etc. Mas ele disse que seria algo, então, conforme aquilo que eu estou marcando na tela aqui, bastante conturbado. Então ele diz, se o nosso recuo começar, ou em certo sentido ele diz continuar, tudo cairá por causas externas e internas, porque há, segundo ele, os inimigos internos que são os liberais e os externos que seriam também a mesma equipe de gente. Ele até cita alguns dos partidários internos, né? Navalny e outros aqui. Então ele diz que esse seria o cenário mais catastrófico para a Rússia e o fim da Rússia como se conhece. Inclusive há especulações de que a Rússia seria dividida em várias partes, né? Então aquilo que aconteceu com a União Soviética se repetiria agora com a própria Rússia, de desmantelamento, fracionamento, né? Dividir para enfraquecer, né? E aí isso acabaria se repetindo agora, só que com a obliteração total de qualquer tipo de cultura russa. Aí ele pinta o segundo cenário, que é o cenário do fim da história e a destruição da humanidade, que é essa constante ameaça que vem sendo feita. Olha, nós estamos avisando, nós estamos próximos de um apocalipse nuke. Então ele diz, é possível que Moscou comece a perder seriamente, como evocamos no primeiro de nossos cenários, perder a batalha. E aí então decida usar esses artefatos nuke. O que está sendo considerado hoje é óbvio. O argumento que diz potências nuke não perdem Gs se baseia exatamente nesse tema. As palavras do presidente sobre quem encerrará a existência nesse mundo ou não vem à mente dele. Contra quem é que ele lançaria esses artefatos? Então ele diz a palavra do presidente sobre quem irá para o céu ou quem não haverá ou que não haverá paz sem a Rússia vem à mente dele. Provavelmente, sim. Provavelmente, ele diz, alguém na Rússia considera essa possibilidade de lançar esses artefatos? Sem dúvida, ele diz. Portanto, há uma cadeia objetiva de eventos que pode levar a isso e há forças subjetivas que também vão nessa direção. E essas forças estariam prontas para isso. Então, há pessoas lá que consideram essa alternativa como algo que tem que ser aplicado. Em outras palavras, diz ele, existem pré-requisitos e objetivos para tal ocorrência. O Putin disse que seus inimigos não vão esperar sua rendição voluntária, citando o exemplo de Salvador Allende, que lutou com um equipamento até o último homem, mas a diferença é que Allende não tinha o botão vermelho. Então veja que a ameaça é bem clara. Ele só podia ir até o fim com ele e levar com ele alguns dos que o encantonavam, que o colocavam de costas para a parede. Aí ele diz, as coisas podem começar agora. Se aquilo que aconteceu lá na usina de Zaporizhia, segundo eles, pelas forças armadas, as forças da Ucrânia, atingirem seus objetivos, equivaleria a uma questão nuke, direcionada ao território russo. Afinal, ele considera que isso aí estaria próximo demais das fronteiras com a Rússia. Então ele disse que se isso se concretizar na usina, é a mesma coisa que eles terem sido atacados com artefato nuke. Então eles revidariam, é o que ele está dizendo implicitamente. Então a resposta não viria mais da Ucrânia, mas do verdadeiro centro decisório que fica muito mais a oeste. Ele está acusando que a Ucrânia é apenas um joguete ali nessa história.
No entanto, a Rússia poderia usar os artefatos Nuke em outras situações. Como para a Rússia, o Estado e o povo, perder uma G significaria aniquilação total e não apenas uma derrota severa, mas tolerável, que poderia ser superada. O cenário Nuke não pode ser descartado, ou seja, ele está dizendo que a derrota é simplesmente inadmissível, que no caso de derrota eles vão ter de apelar para o artefato Nuke. Então não existe uma segunda opção na mentalidade dele. Não quer dizer que todo o povo russo pense assim, e muito menos que toda a liderança russa pense assim. Mas é óbvio aqui, né, e isso está sendo deixado bem claro pela liderança atual, que eles pensam nessa possibilidade. E aí ele pinta o terceiro cenário, né, o que seria o cenário de vitória. Então ele diz: o terceiro cenário é o mais importante e o único que pode salvar. Lógico que segundo a visão dele. Então, na Rússia, uma revolução está acontecendo de cima. Putin já rompeu com o Ocidente, transforma essa ruptura total e irreversível em uma ideologia, um novo rumo, uma estratégia, e as coloca como a única diretriz da existência. Todos os compromissos são abolidos, a Rússia se torna abertamente o império do povo, com um ethos religioso e social anticapitalista claramente marcado. Então, eles são anticapitalistas. O comunismo ainda está lá, né? Ainda está no cerne dessa ideologia que está aí. Então, o liberalismo e o ocidentalismo são banidos de nossos horizontes, e aí sabotagem, roubo, preguiça e corrupção são marcados com ferro quente, um ferro forjado de acordo com as leis da G, ou seja, eliminação, né? A preguiça, imagine, né? Como que eram os campos comunistas, né? Não podia ter preguiça lá, os campos de trabalho. Então assim, ó, pessoal, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Por isso que eu digo, as pessoas às vezes elas torcem para um lado, torcem para o outro. As pessoas não adianta torcer, você tem de compreender o cenário para tentar imaginar o que vem. Se um lado ganhar, o que vai acontecer? Imagine uma hegemonia liberal, né, com essas imposições. Nós víamos aí para onde as coisas estavam rumando, em questão de exigências de passaportes, etc, antes de começar essa reação. Nós sabíamos para onde as coisas estavam indo. Agora imagine que o outro lado vença. O que virá com isso? Vocês, sinceramente, escrevam aqui nos comentários. Vocês veem algum cenário positivo em qualquer dos casos? Não, Jason, mas o Brasil ele vai se manter à parte disso. Nós vamos criar aqui nosso próprio reino, né? Um reino da nova mundial, e aí nada vai nos atingir. Quem acredita nisso, né, acredita também no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, etc. Então, esse cenário então, é o último pintado por eles, é o cenário mais otimista. Então eles pintam aqui o bem contra o mal. Chegará o tempo em que os russos se levantarão contra o mal que governa o mundo, contra o anticristo. Eu já fiz uma análise, né, mostrando que, segundo a visão de muitos russos, eles são o catecon. O que é o catecon? Aquele que impede a vinda do anticristo. Então, cada um dos lados se julga o bem, o outro é o mal, né? E cabe a você, né, se acha que é importante definir que alguém seja o bem ou seja o mal, dizer o que você acha, quem é o bem e quem é o mal. Coloque aí nos comentários também. Mas no final das contas, eu vou relembrar, eu vou reprisar isso aí quantas vezes for necessário. Nosso objetivo aqui não é pintar um lado como o bem, outro lado como o mal, mas trazer os cenários. E os cenários que estão desenhados para o futuro, infelizmente, segundo a minha visão, não são nada bons. Eu não estou falando desses 3 cenários aqui unicamente, mas de toda uma série de coisas aí que nós viemos trazendo para vocês. Bom, isso seria o que eu trago para vocês. Só que eu não quero terminar o vídeo aí com uma palavra tão pessimista. Eu digo assim também, pessoal, que apesar dos pesares, o que nós temos de nos manter fazendo durante todo esse caos aí que está acontecendo é nos manter de pé, manter a nossa sanidade mental, não criar ansiedade, embora o cenário seja para ansiedade, não devemos criar ansiedade, devemos ter fé, permanecer como pessoas corretas, fazendo aquilo que é certo, e independentemente do cenário que se desenhar, aqueles que estiverem num caminho mais escorreito tendem a permanecer de pé, enquanto
talvez alguns outros acabem não tendo esse beneplácito, digamos assim. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.